na cruz, né, meus irmãos? E por isso temos o caminho aberto agora para ir ao céu através do sangue de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, para nós meditarmos nessa noite. E nessa noite eu quero meditar na palavra de Deus, que é na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo de número, aleluia, 4. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 4. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, amém. Ai, meu Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sempre será Deus e sempre me amará, não desamparará, nem desistirá. Sei que é por amor, está ensinando e sempre quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou secando está bem, quando dizes sim, ou quando dizes não, se ouça tua voz, vem silêncio está. Sempre será Deus e sempre me amará, não desamparará, nem desistirá. A vida Criador me diga que não, sempre és por amor. Está me ensinando que sempre é Deus. Nosso Deus é tremendo, né, meus irmãos? Ele sempre será Deus. Aleluia. Por sua graça e por sua misericórdia nós temos vitória. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, meus queridos irmãos. E eu quero ler a palavra do Senhor aqui, né? Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, no capítulo de número, aleluia, 4, a partir do versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Amém? O Hiroyuki, por favor, Hiro, agora o papai vai ler. Tá bom? Aleluia. Agora o papai vai ficar quietinho, tá bom? Nós vamos ler a palavra de Deus. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo, perdão, meus irmãos, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler de novo? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler aqui mais um pouquinho. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, meus queridos irmãos, e nós vamos à meditação da palavra de Deus. Paulo, ele escreveu à igreja aos Coríntios e ensina os irmãos de Coríntios, e serve referência, eu digo sempre, para nós, porque a mesma palavra de Deus, ela flui efeito nos nossos dias. E Paulo está ensinando, meus irmãos, a respeito, nesta passagem, a respeito do poderio de Deus, da força, da graça de Deus em nossa vida. Quando você vai ver a palavra de Deus em Gênesis, você vê que Deus, ele cria o homem. Como eu disse outro dia atrás aqui, todas as coisas foram feitas por Deus através da sua palavra. Através da palavra de Deus, todas as coisas foram formadas. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele não usa a sua palavra. Quando Deus vai fazer o homem, ele usa as suas mãos. Por quê? Porque ele está fazendo algo especial, a sua imagem e semelhança, está fazendo o homem com as suas próprias mãos. Algo de valor, algo importante para Deus. Porém, este que Deus estava fazendo, ele foi feito do pó da terra. Ele foi feito do barro. E então, aleluia, nós vemos a palavra de Deus, ela se confirma, quando fala a respeito da morte, que o homem veio do pó, e para o pó ele voltará. O homem, ele é terra, o homem, ele é barro. O pastor estava falando um pouquinho ontem aqui, falou que mesmo depois, até os ossos, depois ele se torna terra, depois de algum tempo, de muito tempo, mas volta ao pó. Por quê? Porque este barro, este corpo que temos é feito de barro, ou seja, somos vaso. E como Paulo está dizendo aqui, é que o barro, aleluia, o vaso, foi feito um vaso, aleluia, de barro, para que dentro desse barro, vaso de barro, houvesse um tesouro especial. Aí a palavra de Deus, ela nos mostra dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus e morada do Senhor. O que vale para nós, meus irmãos, para Deus em nós, não é tanto esse vaso de barro que somos. O que vale para nós é o tesouro que está colocado dentro deste vaso. Para quê? Para que a glória e a excelência do poder de Deus seja dele e não nós. E aí quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que encaixa tudo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é contra o homem se vangloriar em alguma coisa. O homem achar que ele pode, que ele é, ou que ele consegue. Irmãos, o homem é pó, é barro. Se não for a graça e a excelência e o poder de Deus, nós não somos nada. Nós não chegaremos a nada. E deixa eu dizer uma coisa. Todos nós somos um vaso trincado. Um vaso quebrado. Um vaso que, dependendo da trinca que há,
Deus ele tem que amassar novamente, mas quando ele nos amassa e ele constrói novamente esse vaso, ele faz um vaso mais excelente, um vaso mais bonito. Você lembra de Jeremias 18, né? Lá a palavra de Deus diz que Deus disse a gente: desce à casa do oleiro, que lá eu te mostrarei a minha obra. Qual era a obra de Deus? Qual era a obra que Deus queria mostrar para Jeremias, meus irmãos? Ele trabalhando. E o oleiro estava fazendo um vaso. Eu vi o oleiro trabalhando e fazendo um vaso. Mas de repente aquele vaso que ele estava fazendo partiu e se quebrou. Então diz a palavra de Deus que o oleiro consertou a parte quebrada. Foi isso? Não. A palavra de Deus diz que o oleiro amassou o barro novamente, mas quando construiu o vaso novo, ele construiu um vaso melhor, mais perfeito. E esse vaso mais perfeito que foi criado, por um tempo ele pode até resistir, mas passado algum tempo ele se trinca novamente. Talvez o vaso da sua casa não está trincado, mas o vaso espiritual que somos nós, trincamos. Muitas vezes você tem um vaso bonito, você olha aquele vaso na vitrine da loja e você paga um preço a este vaso e você escolhe o vaso bonito, né? Aquele vaso para pôr num lugar mais visto, não é verdade? E de repente, se esse vaso ele se trinca, nós não somos oleiro, não é verdade? Nós não sabemos trabalhar com o vaso. Mas se esse vaso trinca, mas esse vaso continua sendo bonito, especial para nós, nós de repente procuramos talvez colocar um detalhe ali para tampar a trinca, não é verdade? Talvez procuramos alguma tinta para, se foi alguma lasquinha que caiu e o vaso, por exemplo, ele era azul, talvez a gente procure uma tinta azul e pinte ali para que não apareça aquela trinca, não é verdade? Aquela lasquinha que saiu do vaso. Nós trabalhamos desta maneira. Ou fazemos ou compramos, algo de pano para que tampe, fazer um enfeite extra naquele vaso para que nós continuamos e ele tampe a trinca ou o defeito que está no vaso. E Jesus, ele não tampa os defeitos. Jesus, ele trabalha no vaso para fazer o vaso novo. Você está entendendo? Ele não fica com vaso com trinca. Nós temos trincas, meus irmãos. Nós temos rachadura. Mas Deus não vai lá e nós costumamos fazer isso, não é? Ah, como é que vai? Tá tudo bem. Mas na verdade não tá. A pessoa às vezes está lá com o seu coração. Às vezes as coisas não estão indo bem. Mas não, tá tudo bem. Não. As coisas não estão caminhando, por exemplo, financeiramente, mas eu tenho que demonstrar, Eu tenho que Às vezes no casamento as coisas não estão indo bem, mas tem que andar de mão dada porque tem que mostrar para os outros que está tudo bem. Ah, não, às vezes é porque... Não! Deus não trabalha desta maneira. A sociedade hoje em dia, o homem hoje em dia trabalha desta maneira. Ele não quer demonstrar os seus defeitos, ele quer demonstrar que está tudo perfeito. Mas diante de Deus, não. Por isso que Paulo está dizendo nesta palavra que Deus, colocou em nós tesouro no vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
tudo que é feito à mão é mais caro, vale mais. Qualquer loja que você for e for lá e tiver escrito lá, feito manual, feito na mão, é mais caro do que os outros produtos. De repente você vai lá e você vê uma toalha e embaixo está a etiqueta, feito manualmente. Essa toalha vai ser mais cara do que as outras toalhas. Qualquer coisa, o sapato, vai lá e está escrito, não, feito manualmente. Ele vai estar mais caro do que aquele que é feito na máquina. Você sabe por quê? Porque aquilo que é feito manualmente, ele dá mais trabalho e ele é empregado uma habilidade e até mesmo um amor àquilo que está fazendo. E é por isso que foi quem nos fez, foi a mão de Deus. Esse vaso, embora sendo um vaso de barro, foi feito manualmente. Foi feito pelas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E isso, meus irmãos, dá um up no nosso valor. Mas eu sou de barro, eu sou um vaso trincado, não tem problema. O oleiro amassa o barro e faz um vaso melhor novamente. O que eu tenho que fazer? Me achegar na presença de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu sou um vaso trincado, um vaso quebrado, mas amasso o meu barro e me faz um vaso mais bonito novamente. Você lembra quando Deus chegou para Moisés e que ele foi tirando o povo do Egito e ele disse, você fará para mim um tabernáculo, Moisés. E Moisés então vai fazer o tabernáculo e Deus dá todas as instruções para Moisés para fazer o tabernáculo. E quando chega na arca do concerto, na arca do Senhor, o Senhor diz, você vai pegar madeira de acácia e vai fazer a arca do Senhor com madeira de acácia. Tinha tantas outras madeiras que poderia ser mais fina, mais polida, mais fácil de manejar para se fazer a arca. E Deus pediu a madeira de acácia. E era um pouco difícil, principalmente para aquela época, deles trabalharem com a madeira de acácia. E é quando Deus chega para Moisés e diz, eu capacitarei, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu capacitarei fulano de tal. E esse fulano vai trabalhar com as madeiras. E ele vai saber, darei toda a inteligência e darei toda a sabedoria para que ele venha saber manejar com as madeiras. Foi Deus que ensinou ele. Foi Deus que deu sabedoria àquele homem. Não lembro o nome dele. Só que depois que Deus diz a Moisés, pegue a madeira de acácia, faça a arca do Senhor. Ele agora diz a Moisés, você vai cobrir a madeira de acácia com ouro. Sim, você vai, como é que se fala? Quando você passa o ouro por cima, eu esqueci, né? Você vai, ele é folhear, né? Ele vai folhear de ouro, né? Seria folhear mesmo, não é a palavra certa. Então a madeira estava revestida, folheada de ouro. Quem olhava para a arca do Senhor via ouro. Mas quando via por dentro dela, era madeira de acácia. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a glória do Senhor estava numa madeira não muito valiosa.
era a arca do Senhor, simbolizava a presença de Deus, e Deus colocava algo de valor naquilo que não tinha muito valor. Você está entendendo? Aquilo que não tinha muito valor, que não era valorizado, o Senhor escolheu para ele, para ser a arca dele, e aí cobriu de ouro, colocou com algo valor. Você está entendendo? O Senhor escolhe aquilo que não é muito valorizado para colocar a glória dele e ali manifestar a presença dele. Por isso que a palavra de Deus diz que não foi vós que escolheu, antes eu vos escolhi a vós, meus irmãos. Nós somos vaso trincado? Somos! Nós temos nossos defeitos? Temos! Mas nós nos humilhamos na presença do Senhor, e a glória do Senhor se manifesta em nós, e a glória do Senhor até cobre as nossas imperfeições. Quantas vezes nós somos e nós olhamos para nós mesmos e vemos o quão pecador nós somos, não é? Mas Deus não nos deixa passar em vergonha. Deus não deixa nós cairmos, né, na nossa fraqueza. Ainda que às vezes caiamos, mas o Senhor, Ele não deixa nós desamparados. É por isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Não somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque a vida de Jesus, ela se manifesta em nós. Você acha que Deus não te escolheu? Nós estamos esta noite aqui porque Deus escolheu a nós. Talvez somos madeira de acácia? Somos, mas somos madeira de acácia revestido com ouro, com a glória do Senhor em nossa vida. Aleluia! Você acha que Deus não está cuidando de você? Você acha que Deus não está cuidando de mim? Você acha que diante de toda a situação da vida que você passa, que eu passo, o Senhor não está cuidando de nós? Ainda que se Deus ele for colocar nós numa balança, pelo nosso mérito, por nossas obras, ou por pelo quão bom nós somos, nós seríamos reprovados. Mas o Senhor nos aprova, porque Ele aprouve escolher a nós e nos abençoar, meus irmãos. Escolher Ele. Recentemente, nós passamos por estamos passando, sei lá, uma pandemia aí. E você acha que você está vivo nessa pandemia porque se cuidou mais do que todo mundo. Foi? É porque você usou bastante álcool, você usou máscara, ninguém foi tão quanto você. Irmãos, eu conheço gente, eu vi pessoas que era madimê nessa coisa de e partiu. Não estou mais. Eu ouvi dizer, né, vamos dizer assim, não é que eu conheço, né, mas né, já vi pessoas jovens, fortes, robustas, que partiram. Já vi idosos que também estavam e estão aí hoje. Pessoas com dependências, com debilidades, pegaram e estão aí hoje. E você vem dizer que é por causa das... Meus irmãos, quem está cuidando de nós é o Senhor, aleluia. Eu estou aqui hoje porque o Senhor esteve comigo. Com pandemia, sem pandemia, se o Senhor não estiver comigo, eu não terei vitória em minha vida. Salmos diz o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Pessoas que você acha que essa pessoa é muito forte, muito...
e já foram. A pandemia, o corona levou eles, né? Outras pessoas que nem se cuidaram tanto, né? É meio que vou pela fé, pela graça de Deus. Então aí hoje, bem, por quê? Porque não é méritos, meus irmãos. Não é nós. Claro que nós temos que se cuidar. Ah, pastor, você está aniquilando tudo nosso. Não, nós temos que se cuidar sim. Mas não saiba que você vai alcançar algo. A Bíblia diz que um certo homem, ele juntou tantas riquezas, ele fez tudo, juntou o seu celeiro muito grande. E quando ele juntou aquele celeiro, ele viu aquele celeiro farto, ele pensou assim, olha, agora que eu tenho essa fartura toda, estou pronto. Agora eu vou só curtir a minha vida, vou descansar e não vou fazer mais nada. Você sabe o que Deus falou naquela parábola? Diz, louco! Não sabes que esta noite vão te pedir a sua alma? Porque quem comanda tudo é Ele. Por isso a glória dele, o louvor é dele. Não é dele. Aqui é tudo dele. É para Ele, é por Ele, né? Tudo para Ele. É por Ele. Se Ele não edificar, aleluia. Por isso que Paulo está dizendo que o tesouro ele foi colocado num vaso de barro. Deixa eu te dizer uma coisa. Na galeria de artes ou numa loja, você entra numa loja. E nessa loja é uma loja de barros. Lá na prateleira da loja de barros tem de vasos, perdão. Na lojas de vasos tem o vaso de barro, o vaso de prata, o vaso de ouro, o vaso de diamante, o vaso de todas as outras. Qual que é o mais caro e qual que é o mais baratinho? É o vaso de barro. É o mais comum, é o que vale menos, mas diz a palavra de Deus que a glória do Senhor, o tesouro, ele foi colocado no vaso de barro. Você está entendendo? Você está entendendo que a glória não é de homem nenhum, não pertence a nenhum, e tem os homens que se acham porque eu terminei a faculdade, porque eu tenho isso, porque eu conquistei isso, porque você não conquistou nada. No dia que partir vai ficar tudo aí para os outros. Agora enche-se da graça de Deus, da glória. Por isso que Mateus diz, não junteis tesouro nessa, mas juntai tesouro no céu. Porque lá a glória do Senhor será eterna em nossa vida. A nossa riqueza lá será eterna. Aqui somos vaso de barro, mas estamos construindo uma vida grande, uma vida de riqueza lá no céu, quando nós negamos a nós mesmos e deixamos a glória do Senhor invadir o nosso ser, estar em nós. Então, eu estou atribulado, mas não angustiado. Eu posso ser até atribulado, mas angustiado não. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Eu posso até estar perplexo, mas eu não desanimo. Porque Deus está comigo. Eu sou perseguido, mas diante da minha perseguição, o Senhor não desampara. Perseguido, mas não desampara. Estou até abatido. Eu posso me abater, mas me destruir não. E destruir não, porque o Senhor, o tesouro está dentro desse vaso de barro. Glória a Deus. Por isso que Paulo está dizendo, para que a glória do Senhor seja revelada em nossa vida. Para que a glória seja dele e não nossa. A palavra de Deus chega a dizer, pode o barro dizer para o oleiro, olha, faça isso ou faça aquilo? O oleiro faz na hora que quer, como quer, do jeito que quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas Deus pode, Ele é, e ele pronto e acabou.
E se Ele quer, às vezes, deixar uma trinca em nós, Ele deixa. Se Ele quer amassar e fazer um vaso novo, Ele faz. Se Ele quer, meus irmãos, levar para o céu, Ele leva. Se Ele não quiser, Ele não leva. Aleluia. Ele manda e desmanda em tudo do jeito que Ele quer e ninguém pode contestar isso. Por isso, meus irmãos, o que eu devo fazer, mesmo sendo vaso de barro, reconhecendo que eu sou barro, Aleluia. o que eu devo fazer? Estar na presença do Senhor. Me humilhar na presença dEle. E dizer, Senhor, faça de mim o que Tu queres. Senhor, você lembra de Paulo? Eu já vou terminar. Paulo, ele servia a Deus tão fervorosamente, e ele buscava ao Senhor fazer a vontade de Deus tão fervorosamente no seu coração. E ele disse uma certa feita assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, para que eu não me vangloriasse, para que eu não me exaltasse, um espinho da carne me foi posto, para que eu não achasse que eu sou alguma coisa. E eu por 3 vezes fui falar com Deus. E o que Deus me respondeu? O que o Senhor me respondeu quando eu fui falar com Ele? O Senhor olhou para Paulo e disse, Paulo, a minha graça te basta. Você sabe, você está entendendo? Deus estava dizendo, Paulo, não adianta você querer se achar não, viu? Você vai ficar assim, desse jeito mesmo. Você é vaso de barro. Mas Senhor, eu quero ser perfeito. O Senhor diz, eu quero que essa trinca fique aí, pronto e acabou. Ah, Senhor, eu quero. E o Senhor diz, eu estou vendo, eu sei, e eu estou permitindo que a trinca fique, porque eu quero que fique, e vai ficar pronto e acabou. Mas ele foi falar com Deus, ele se humilhou na presença de Deus. Ele foi falar com o Senhor, Senhor, né? E é isso que nós temos que fazer. Independente do que você, Senhor, Senhor, tá assim, Senhor, tá, não importa, se Deus está deixando é porque Ele quer deixar, espere o tempo, espere a hora que Ele quiser também, Ele faz e pronto, e acabou, operando Deus, quem impedirá? Antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então se Deus quer operar nessa hora, deixa Ele operar. O importante é você ser barro na mão dEle. É você estar na presença dEle. Conta-se a história que um certo homem, ele tinha 2 vasos. E todos os dias ele pegava os 2 vasos que ele tinha, ia até o riacho, pegava água, e trazia aquela madeira aqui, os 2 pendurados. Trazia para regar o seu jardim. Só que um vaso dele, com o tempo se rachou, trincou. Mas ele ia todo dia, buscava água com os 2 vasos, colocava no ombro e vinha trazendo. E o vaso trincado ia pingando, e o outro cheinho. Todos os dias. Quando ele guardou o vaso, é uma história, né, para nós raciocinarmos só. Estava guardado, um vaso disse para o outro, você não vale nada, porque você não serve para a função que você exerce. Você vai buscar água, mas quando você chega aqui já para aguar as plantas, já não tem água nenhuma aí. Conta a história que o vaso, no outro dia, quando o homem foi pegar o vaso, chegou e falou, por que você me leva todo dia e volta, se eu não tenho função nenhuma mais para você? Você só está perdendo tempo mesmo.
E o homem diz, não, eu sei que você está trincado e eu sei que a água vai caindo todos os dias no meio do caminho. Ué, mas então por que você me leva todo dia se quando eu chego aqui já estou vazio, não tem mais nada dentro? Ele diz, é de propósito que eu levo e encho e venho trazendo, derramando água no caminho. Eu quero que você olhe pelo caminho e veja que o lado que eu sempre trago você é o lado em que as plantas estão todas regadas e bonitas. Ele estava trincado, mas ele estava com o trinco dele, serviu para fazer alguma coisa. E se Deus deixa nós trincados, é porque Ele quer algum propósito Ele tem. O que eu tenho que fazer está na disposição dele. A palavra de Deus diz que a glória de Deus, ela tem que estar em nós. Você não vai se vangloriar em nada. E deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai chegar à perfeição nesta terra. Nesta terra você nunca vai chegar à perfeição. O dia que você chegar à perfeição, você já está no céu. Porque aí é de lá. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter os seus erros, seus defeitos, os seus espinhos na carne. Às vezes você, mas esteja diante das mãos do Senhor. E diga ao Senhor, Senhor, eu sou vaso de barro mesmo. Mas eu estou diante de Ti porque o Senhor me escolheu. E eu vou cumprir a minha missão. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou fazer a sua obra. Eu vou me dispor a estar debaixo do que o Senhor quiser fazer de mim. Porque este é o desejo do meu coração. É estar no centro da vontade de Deus. É estar me humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor, sabendo que a seu tempo Ele nos exaltará. Esteja sempre, meus irmãos, quer esteja bom para você ou esteja ruim, esteja confortável ou desconfortável, estando atribulado, mas não angustiado. Estando perseguido, aflito, mas não destruído. Destruído não. Eu posso até ser afligido, mas destruído não. Porque o Senhor está comigo. Mas e se o Senhor está te amassando, para fazer um vaso novo? Se o Senhor deixou a trinca, é porque Ele tem um propósito com a trinca. Mas esteja fazendo a obra que você tem que fazer. Esteja fazendo o que você tem que fazer. Faça a obra de um evangelista. Cumpre bem o seu ministério. Aquilo que Deus te pôs em mão para fazer. Faça com amor para a obra de Deus. Sabendo que a recompensa, ela vem do Senhor. Vamos estar de pé neste momento. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração você vai se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, o que tu queres de mim, Pai? O que o Senhor quiser, eis-me aqui. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho minhas falhas, eu tenho as minhas trincas. Mas eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero fazer o que agrada ao Senhor. Sobretudo, Pai, a sua vontade. Vamos fazer esta oração. Vamos orar a Deus e pedir para que o Senhor venha estar trabalhando em nossa vida. Se há algo que nós queremos, que Deus mude em nós, então peça para Deus e Ele fará segundo a sua vontade. Se há algo que te incomoda, que está te afligindo, conta para Deus e deixa que Ele resolva. Não tente você resolver com as suas mãos, porque às vezes você até dá uma ajuda para Deus e você acaba atrapalhando.
antes, leva a Deus tudo em oração. Antes, derrama sobre Deus todas as suas queixas, suas mágoas, as suas aflições, a sua angústia. Antes, deixa tudo diante, aos pés de Cristo, para que Ele tome conta por você. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, eis-nos aqui diante de Ti, Senhor. Eu lhe apresento, Senhor, a Tua igreja. Somos barro, Pai, somos vaso de barro. Mas queremos que o tesouro do Senhor esteja dentro de nós e que a glória do Senhor, Pai, esteja enchendo a nossa vida. Oh Deus, cuida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor escolheu a cada um deles. Que o Senhor os tem guardado, que os tem livrado do mal. Que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, cuidado deles, ó Pai. Cuidado de nós, eu sei, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, aleluia, conosco, nos ajudando a cada dia. E, ó Pai, se atrinca em nós, que o Senhor venha, Pai, aleluia, nos aperfeiçoar segundo a sua vontade e os seus propósitos. Mas que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, estar no centro da tua vontade e aonde o Senhor quer que nós estejamos. Nós queremos, ó Pai, simplesmente estar servindo ao Senhor como um bom soldado, Pai. Servindo ao Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser Senhor abençoe, meu irmão. Saiba que você é barro, mas a excelência de Deus e a glória do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Que o